Aí, quando a gente avança, a gente vem para a diferença de potencial, mais conhecida como DDP, que é a tensão. Beleza? Então, se eu falo diferença de potencial, DDP, eu estou falando da tensão. Então, em virtude da força, ó, então, novamente, força do campo eletrostático, uma carga é capaz de realizar trabalho ao deslocar outra carga por atração ou repulsão. E aí, o que que acontece? Quando eu dei um exemplo lá do carro, é a mesma pegada aqui quando a gente vem para a analogia elétrica. Só que o que está sendo deslocado nesse caso é uma carga, ou seja, não um carro. Aí fica um pouco mais difícil de imaginar, mas é basicamente a mesma coisa. Beleza? Então, essa capacidade é chamada de potencial. É como se eu tivesse, por exemplo, falando, o Vinícius tem um potencial de realizar determinada tarefa. Ou seja, é isso aqui que traz a diferença de potencial. Por que diferença? Porque a gente sempre está analisando dois pontos. Não existe diferença de potencial, por exemplo, de um ponto só. Se é uma diferença, eu vou precisar ter dois parâmetros de comparação. Diferença entre ponto A e ponto B. Não tem como eu falar diferença do ponto A. Então, para que eu tenha diferença de potencial, eu estou analisando sempre dois pontos, ponto A e ponto B. Tanto que esse potencial é em relação a um maior ou menor potencial de um ponto para outro. Aí ele traz aqui a soma das diferenças de potencial de todas as cargas do campo eletrostático é conhecida como ou força eletromotriz, que é o FME, e a sua unidade é o volt. O que que isso quer dizer? Tudo aqui está querendo representar tensão. Então, DDP é tensão, FME é tensão. Então, tudo isso aqui é tensão. E qual que é a unidade de medida da tensão que a gente mede lá quando a gente vai usar o nosso instrumento? É o volts, exato. Então, independente, aqui é só uma definição. Tensão tem como seguinte cenário. Não precisa decorar essa definição, não precisa. O que vocês precisam entender o quê? O que é tensão? É a diferença de potencial, é o que vai movimentar aqueles elétrons. Então, para que eu tenha condição de movimentar, eu vou precisar de uma diferença de potencial, ou seja, eu vou precisar de um esforço. Quando a gente faz a analogia com um fluido, um cano com água passando, se essa água ela está passando, ela está tendo movimento, provavelmente ou ela tem uma diferença de nível, né, por gravidade, ou ela está tendo algum componente que está impulsionando essa água para que você consiga movimentar isso. Componente esse que a gente conhece como bomba. Então, o que que acontece? Justamente esse esforço que a bomba vai fazer para tirar ali a água da inércia, ou seja, dar movimento para esse fluxo de um ponto a um ponto B, eu vou precisar ali de uma diferença de pressão, né? É isso que a bomba vai causar, uma diferença de pressão. A mesma analogia é aqui a tensão quando a gente analisa um condutor, em que ali em seu interior a gente está tendo uma passagem de corrente elétrica, beleza? É mais para ficar claro para vocês que diferença de potencial está associada à tensão. Logo, tensão está associada à diferença de potencial, beleza? Se esforcem para compreender isso, mas quando eu falo esforço, não vai ser aqui que a gente, numa discussão, que vocês vão ter isso bem com prática, com pegar lá o material, dar uma olhada, dar uma lida, de repente buscar, se eu não estou se não está entendendo da forma como eu estou explicando, pergunta. Ainda assim, vou dar uma pesquisada, vou ver um outro vídeo, uma definição lá, coloca lá no YouTube o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência, que você vai ter outras formas, inclusive, de explicar, que talvez sejam suficientes para compreender legal o conceito. A diferença de potencial é chamada também de tensão elétrica, e é comumente representada pela letra E ou U.
Independente, lá quando a gente tem a corrente, a gente representa com o I. Quando a gente tem a resistência, a gente representa com o R. Aqui a gente representa com o E ou com o U. Lucas, mas não é representado por V? Não, V é a unidade de medida. É igual, por exemplo, lá na corrente. Corrente I, unidade de medida, ampere. Resistência R, unidade de medida, ohm. Então, é basicamente a mesma coisa aqui. Tensão E ou U, geralmente os livros, esquemas vão trazer como E ou U, sendo a unidade de medida o V, que é o volt.